Como a gente anunciou, hoje, né, estamos recebendo aqui exatamente representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Calçadistas, o Sindicauí, aqui no nosso Jornal Integração, presidente Renato Bezerra e também Dr. Jarbas Alves, que é o assessor jurídico dessa entidade, dessa instituição. Eu quero começar já aqui com o meu amigo Renato Bezerra, que é presidente do Sindicauí. Renato, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração, tudo bem? Boa tarde, Clésio Marques, boa tarde a todos os seus ouvintes. Para mim é um motivo de muita alegria, satisfação. É uma pena que a gente não está vindo num bom momento, né? Queria estar dando aqui boas notícias, né? O cenário não é tão positivo, né? Não é tão positivo, pois a nossa preocupação é muito grande em termos dos empregos, né? Então a gente queria, nesse espaço aqui, clamar à população de Itapajé, de todos os empregados. Você desculpa que eu estou até emocionado, porque a gente sente o abalo desse momento, né, Renato? Mas é importante, Renato, é exatamente que haja, eu tenho falado sempre isso, que essa situação da empresa Paquetá, ela afeta mais diretamente, assim, de imediato, logicamente, os colaboradores que têm lá o seu emprego e, consequentemente, a sua fonte de renda, mas afeta também toda a população como um todo, porque mexe com a economia do município, né? Por isso que há uma preocupação geral, porque não é só o pai ou a mãe de família que tem lá o seu emprego e que, de repente, deixou aí de ter essa fonte de renda ou está com o seu salário atrasado e não vai conseguir pagar a sua conta. Só que essa conta dela é o dinheiro que movimenta a economia aqui no município, né, Renato? Positivo. Então a gente pede, né, à população que nos ajude, a própria gestora da pasta, no caso a prefeita, né, conclama o seu secretário, o governador, que tem aí a caneta na mão, né. Eu acho que nesse momento não tem lado político, né, tem o povo, né. Verdade. O povo que está passando fome lá no meio de tudo, né? De tudo isso, então a gente fica muito aflito, a gente se põe no lugar daquela pessoa, né? Que a gente vê diariamente o trabalhador sofrendo, né? Trabalhando sem receber, né? Aí a gente conclama a prefeita do município, seu governador, secretário, que fique sensível com a causa e venha nos ajudar, né? E a gente pede isso aí. Quero também aqui agradecer o espaço, né, que você está aí nos dando, e eu quero também deixar aqui o doutor Já para poder esclarecer mais tecnicamente aí. Muito bem. 12 horas e 34 minutos, doutor Jarbas Alves é advogado, assessor jurídico, portanto, do sindicato. Doutor Jarbas, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração. Boa tarde, Clésio, boa tarde, ouvintes, é uma satisfação estar aqui. Doutor Jarbas, como é que o sindicato tem acompanhado aí todo esse processo em torno exatamente dessa situação envolvendo a empresa Paquetá? Tá. Falando em números, Clésio, nós temos aproximadamente 300 processos judiciais em andamento. E a maioria desse número já está na fase de execução, ou seja, definição de valores para oportuno penhor de bens, quer dizer, cobrança efetiva e forçada, já que a Paquetá não está cumprindo voluntariamente as obrigações que tem. O senhor fala exatamente aí na questão da penhora de bens, e eu vi uma informação agora recente de que aquele processo de recuperação judicial, né, da empresa Paquetá, ele foi encerrado. Juridicamente, o que significa isso, doutor Jarbas? Significa isso, por exemplo, antes do encerramento, qualquer resultado que se obtivesse num processo teria que ser juntado lá no processo da recuperação judicial para o juiz da recuperação decidir o que fazer, quando e como. Com o encerramento, os processos hoje do sindicato que estão na Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante serão executados pela Vara do Trabalho, o que se torna uma celeridade, o que no mundo real fica muito melhor, porque acompanhar um processo aqui em São Gonçalo é melhor do que acompanhar um processo no Rio Grande do Sul, né? Verdade. Então, na prática, facilita o andamento desses processos. Seguramente, seguramente. As decisões tendem a ser mais efetivas e rápidas, até porque o juiz daqui conhece o que está acontecendo com o povo de Itapajé, né? Ok. O senhor trouxe um número aí de cerca de 300 processos em andamento. A quantidade de pessoas desligadas da empresa, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, é muito maior que isso. Significa dizer que essas outras pessoas já tiveram as suas situações resolvidas ou não, doutor Jarbas? Não, de forma alguma. Eu acredito
que a diferença, vamos imaginar que sejam 1.200, vamos para o número de 900. Eu acredito que essa diferença de 900, talvez você tenha aí 10% em andamento com outros colegas advogados. O restante está na base da fé espiritual, aguardando que um milagre aconteça, né? Que a Paquetá pague voluntariamente. E aí eu aproveito o espaço para dizer, senhores que não entraram com processo com a Paquetá, a medida inteligente e necessária é procurar o sindicato, o nosso sindicato, que é o sindicato de vocês, e entrar com a ação o quanto antes. Porque as pessoas que demorarem mais, mesmo tendo direito, pode chegar o momento de não se encontrar um centavo da empresa para ser tomado, entre aspas. Ok. Né? Doutor Jarbas, atualmente, nesse momento, tem havido abertura, tem havido diálogo, sindicato e ainda a direção local da Paquetá, o que ainda está em funcionamento aqui no município de Itapajé, tratando exatamente dessas questões? Olha, Clésio, eu tenho passado, recentemente eu devo ter enviado para lá 2 ou 3 e-mails, fazendo solicitações por conta de promessas anteriores que a direção fez ao sindicato através de uma reunião virtual. Numa reunião virtual, em mais de uma oportunidade, a diretoria atual da empresa disse, se aparecer uma empresa, pessoal da Paquetá, de novo, disse para o sindicato assim, virtualmente, olha, doutor Jarbas, Renato Bezerra, se vocês souberem de alguma empresa que queira assumir os galpões, a gente sai para que a empresa entre e toque para frente o empreendimento do jeito dela. Ótimo, nós conseguimos a empresa. Hoje existe a Dili, Calçado Dilis, interessada nos galpões. E, no entanto, a Paquetá não cumpre o que disse que faria, que seria liberar o galpão para a empresa. Ao contrário, o que se vê no mundo real é ela inventar que tem produção. Não tem produção. Ela não tem produção para meio galpão, que dirá para 4 galpões. Então, seguramente ela poderia ceder, desocupar, em nome da boa honra, da boa fé, do interesse de retribuir, facilitar um pouco dos trabalhadores dela que deram a vida por ela. Tem gente aí que é de 96, da época da cooperativa. É muita estrada. É muita estrada. Então, se ela sair, eu até vou dizer, se ela sair, ela tem até mais chance dos empregados que não entraram na justiça não entrar. Porque eles vão estar ocupados na nova empresa. Então, eu não sei o que passa no juízo, qual é o nível de QI da diretoria que não enxerga isso, porque às vezes que o sindicato, o Renato ou eu, demos uma sugestão, foram sugestões razoáveis. Rapaz, você não quer processo judicial? Saia, desocupe o seu espaço, deixe outra empresa entrar, já que o município não tem galpões do município para ceder. Deixa a nova empresa entrar, que aí os empregados vão estar ocupados e vão esquecer. Veja que Arezzo é um exemplo concreto disso. Lá em Uruburetama, de 1.260, 1.230 foram abraçados. Quer dizer, estão com carteira assinada, uma empresa de perfil nacional e internacional, estável, porque eu já pesquisei nos números que eu pude ter acesso. Então, poxa, faz a mesma coisa aqui, já que tu não quer pagar, libera o espaço para outra entrar, produzir. Então, criar ilusões, que vou ficar, vou produzir, vou manter emprego, isso me parece uma crueldade. Doutor Jarbas, logicamente essa pergunta que eu vou lhe fazer é mais uma questão interna e, vamos dizer assim, técnica administrativa da empresa, mas pelo que vocês têm de informação, do contato até com os colaboradores, enfim, o que a empresa hoje está tendo em Itapajé e a quantidade de colaboradores que ela está tendo hoje, mantendo hoje em Itapajé. Um galpão seria suficiente para eles? Seguramente. Eu acredito que com a produção que eles têm hoje, que é quase zero, então um galpão resolveria. E eles talvez tenham, já que eu digo isso talvez porque eles não respondem aos e-mails, não dão as informações atualizadas, mesmo que eu peça, mesmo que o Renato peça por e-mail. Então talvez eles tenham 300 pessoas ligadas ao quadro, empregados, mas manter 300 pessoas sem receber salário, sem pagar o salário, sem ocupá-las com o trabalho, é tirar delas a dignidade. Não adianta essa enganação, não é? Respeitosamente eu digo, poxa, diretoria da Paquetá, está na hora de perder um pouquinho, que tem o meu pensamento com relação a isso, perder um pouquinho e desocupar o espaço para que outra entre e possa continuar o trabalho, como eu já mencionei anteriormente, Cláudio. Ok.
Vocês já chegaram a ter algum contato direto com os representantes da empresa Dili Esportes, doutor Jarbas, ou ainda não? Não, ainda não, porque a Dili, ela tem base em Brejo Santo. Então, aqui em Itapajé, ela tem empresas que prestam serviço para elas, como a H. Dias, Pentecoste, ela tem a Beck Calçados, e por aí vai. Eu acredito que ela terá que fazer o contato conosco, ou nós teremos que fazer contato com ela, se de fato ela se estabelecesse aqui, tá? Porque lá onde ela está, a competência é de outro órgão sindical. Então não posso ir para Brejo Santo, mas ela, se ela vier para cá e se estabelecer, aí nós vamos sentar tal qual nós sentamos com Arezzo e fechamos com ela tudo isso que eu atribuo ao patamar de um milagre. Assunção de 1.230 empregados, desempregados, que antes eram desempregados, me parece um milagre, Verdade. o Clésio, não é? Verdade. 12 horas e mais 42 minutos, 12h42. Seria exagero dizer que a gente corre um risco, doutor Jarbas, de perder essa oportunidade caso esse processo se retarde ainda mais de desocupação desses galpões ou não? Não é exagero. Eu digo, sou capaz de assegurar e demonstrar que esse raciocínio é corretíssimo. E vou lhe dar um exemplo concreto do passado. O sindicato negociou, conversou, abriu diálogos diversos com a DAS, que é uma empresa sediada, estabelecida em Itapipoca. Então, essa empresa, na época que nós começamos a conversar com ela, ela queria o quê? O sindicato, consegue para mim um espaço aí em Itapajé, que eu quero abrir um pequeno espaço. Por que ela fez isso? Porque alguns meses antes o sindicato ajudou a empresa, veja só, um sindicato empregado correr atrás de emprego. Mas foi o que nós fizemos. Nós fomos a Itapipoca, conversamos com o prefeito de Itapipoca e tivemos muito diálogo até que conseguimos organizar para que a DAS abrisse uma unidade em Assunção. Mais ou menos 400 pessoas. Quando ela convidou o sindicato, pediu ao sindicato apoio para vir para Itapajé, a lógica era, olha, eu quero começar aí com 100, 200, 300, 400 e dando tudo certo a gente segue. Aí procuramos o município e não recebemos nada de concreto. Isso foi em que ano? 2 anos atrás. 2 anos atrás. Né? E aí a DAS, já que é assim, já que Itapajé é blindado, não se abre, não se conversa com ninguém, porque pedimos reunião e não foi possível, então não vou mais. Contratou o pessoal lá de Itapipoca mesmo, aumentou, fez aumento nos prédios de lá e pronto. Aqui vai ser a mesma coisa. É claro que se a Paquetá não desocupar esse prédio o quanto antes, urgentíssimo, a Dili não tem motivo para bloquear a produção dela numa coisa que não sabe se vem. É muito mais prático correr para Pentecoste, correr para Tejuçuoca, correr para Irauçuba, que a gestão municipal arriscada até trabalhar para eles. Por quê? Porque tem noção de povo. E aí, Clécio, me permita, é porque nós estamos no ano de eleição. Eu não compreendo. Vocês não querem voto? Arranje emprego para as pessoas, que essas pessoas serão gratas do que foi feito, porque você está restabelecendo a dignidade. É verdade. Aqui em Itapajé, todo mundo de porta fechada. Quando se fala em emprego, ninguém vai. Eu não puxo sardinha para ninguém, mas só tem um vereador que apoiou tudo aqui. Foi o Neutel, encarou. Não sou eleitor dele, mas eu preciso concluir que o Neutel foi o único que fez do município alguma coisa. O resto, nem os do PV fizeram nada, o que é uma vergonha. Por mais que nós pedíssemos. A gestão municipal, que é aliada à gestão estadual, à gestão federal. O que está acontecendo? Vai deixar o povo, vamos deixar mesmo aqui em Itapajé, 900 pessoas, 1.200 pessoas, a ver navios sem nada, fora do espaço, abaixo da linha da pobreza, porque para mim, quando não tem emprego, você está abaixo da linha da pobreza. Então é fantástico. É fantástico. Me desculpe o comentário, mas vendo o reflexo que traz por Renato, que é um exemplo de empregado da empresa, quando eles estão numa situação de, meu Deus, vai ser o que de mim? Porque tem a perda do emprego, as cobranças do mercado, da cidade, porque quem comprou nas mercearias deve estar sendo pressionado demais. Quem comprou roupa está pressionando, então o sujeito é obrigado agora a não ter roupa, a não comer, a não se alimentar, a não cuidar dos filhos, tudo por conta de atitudes negligentes da empresa, da gestão municipal, porque não é possível. Então, é isso.
Doutor Jarbas, aproveitando até o seu conhecimento jurídico, a gente tomou conhecimento de que houve uma intimação para que exatamente a Paquetá desocupasse esses galpões, né? Nós não tivemos acesso a esse documento, mas acreditamos que de fato isso possa ter acontecido. Esse prazo já teria inclusive terminado e obviamente a empresa não atendeu a essa intimação. Juridicamente, né? Teria algum caminho, alguma atitude que pudesse ser tomada, quer seja pelo município, quer seja pelo governo do estado, para tentar forçar exatamente uma situação como essa, para resolver essa pendência e esses locais estarem disponíveis para essa nova indústria? Esse é outro raciocínio que eu vejo ele perfeito. Sim, sim. Olha, a Paquetá em junho do ano passado, junho de 2023, ela firmou um acordo com o governo do estado do Ceará, onde o Estado, e eu digo isso que firmou porque eu tenho uma cópia do documento com a gente lá, onde ela se comprometeu a, de junho para frente, manter os postos de trabalho por 31 meses. De junho de 2023 para frente. Então, olha só quando é que terminariam os 31 meses. Então, quer dizer, e mantendo empregos, os salários, sem despedir. Poxa, ela não cumpriu isso, ao contrário. Quando foi agora, em janeiro não, antes mesmo do final do ano de 2023, ela já começou a dispensa, já começou a atrasar, já começou a não dar cesta básica. Então o governo do estado, eu não sei por que eles não conversam, por algum motivo, alguma falha, eu não sei qual, mas ele poderia perfeitamente ter utilizado a quebra do acordo, porque no acordo também diz, você vai me devolver se você não cumprir isso aqui. Não poderia ter sim, ter entrado com ação judicial aqui, de reintegração de posse, seja o que for. Aqui em Itapajé... Juridicamente teria um respaldo. Seguramente, não é nem hipótese, eu nem tenho dúvida, eu tenho absoluta certeza, ou pouco mais do que 100% de certeza. Quer dizer, então, entraria aqui, tenho certeza que somando-se todos os fatos, dispensas, não pagamentos de salário, ações, uma centena de ações na Justiça do Trabalho, com certeza o magistrado daqui da primeira ou segunda vara civil de Itapajé não teria dúvidas de que houve uma quebra de compromisso. Então, o comodato, o empréstimo, que foi dado para Paquetá usar os galpões, poderia perfeitamente ter sido utilizado como base para retirá-la daí. Vamos convidar você a sair, porque você não atende ao nosso compromisso. Vamos deixar o espaço aberto para outra empresa. O estado do Ceará podia ter feito isso. Não sei por que não faz. E ainda digo que quanto mais demorar, mais fácil para Paquetá não pagar, mais difícil para os trabalhadores receberem. E é isso nesse ponto, Clésio. Doutor Jarbas, a gente acompanhou que nesses últimos dias, né, alguns ex-colaboradores, exatamente na ânsia ali de cobrar os seus direitos trabalhistas, fizeram alguns movimentos, né, lá em frente à fábrica, acredito que foram até no sindicato, foram em frente ali à residência da prefeita. Como é que o sindicato vê esses movimentos? Que tipo de orientação pode ser dada exatamente no sentido a esses colaboradores e até mesmo aqueles que estão lá trabalhando nesse momento com vínculo, mas que não têm, por exemplo, a garantia do pagamento dos seus salários? O sindicato tem absoluta certeza que a única medida capaz de trazer um resultado concreto é a imediata paralisação. O que é isso, Jarbas? Os poucos que estão indo trabalhar na Paquetá, devem, e é esse o pedido, e é esse o conselho que o sindicato faz. Trabalhadores que estão indo para Paquetá, deixem de ir, abandonem os seus postos de trabalho agora. Não vão mais, por mais de uma razão. Uma razão, vocês não vão receber o salário de vocês. Segunda razão, eles não vão continuar aqui. Todo o desenho de postura administrativa garante isso. Sinaliza para isso. Sinaliza nessa direção. Vê que nos processos do trabalho eles continuam dizendo que estão em recuperação judicial. Mas foi encerrado. O juiz de lá diz, isso aí se acerta agora na Justiça do Trabalho. Então, usar esse argumento não é um argumento sustentável. Então, o sindicato recomenda, sugere e pede que todos os empregados saiam dos seus postos de trabalho. Não tenham medo. Vocês não vão perder mais do que o que já perderam. Até porque em todas as decisões que o sindicato tem, todas as decisões judiciais, o juiz foi claro em dizer, os empregados têm motivo mais que suficientes para romper o contrato de trabalho por descumprimento da empresa. E vão todos para a mesma vara, São Gonçalo do Amarante. Então, povo, se vocês querem, tem esperança de ter o emprego de vocês estável ainda,
deixem a Paquetá imediatamente. Abandonem, saiam de lá e digam, você não está cumprindo as suas obrigações, eu não tenho por que cumprir a minha. Saiam, sabe por quê? Porque ela vai ficar sem ninguém. Aí ela não vai poder dizer que está produzindo nada. Ela já diz que está produzindo, mas é nada. Então, nada por nada, é melhor vocês, trabalhadores, pensarem em si um pouquinho. Sei do amor que eles têm para Paquetá, mas esqueçam, isso foi no passado. Vale o presente e o futuro. Os empregados devem deixar a Paquetá imediatamente, agora, nem voltar mais, para que ela perceba que ela já fez a gente de trouxa o tanto que podia. Então agora é a hora de a gente tomar uma providência. Aí eles saindo, elas não vão ter mão de obra, ela não vai ter mão de obra, porque nem precisa, porque não tem produção. Se tivesse, prestaria contas à sociedade local. Eu não sei porque o silêncio é tão usado como, não sei, estranho isso, mas tudo bem. Então se os empregados saírem, pararem, não ter perda nenhuma. Não estão perda. Ainda vão ter, e a gente vai estar de porta aberta para entrar com as ações para cada um. E aí a gente abre uma porta enorme para Dili ficar, Parezo de Uruburetama vir, Coperchus de Morada Nova, Das de Itapipoca. Agora não tem como o sindicato convidar e trazer alguém, se não tem onde ficar, o município não dá nem isso. Não dá nem um guarda-chuva para a gente ficar na sombra, quanto mais um galpão. Estamos falando de benefício para o povo. Então, não estou falando de política, falando de gestão e de providências. Então, ou se tem uma providência concreta por parte dos empregados, ou eles vão continuar sendo feito papel de bobos e trouxas. Enquanto eles estiverem indo, eles estão dando espaço para a empresa ficar exigindo das outras que têm interesse de vir coisas absurdas. Faz sentido. Doutor Jarbas, vocês participaram agora recentemente de uma audiência no Ministério Público do Trabalho, né? Teve até lá o auxílio à intervenção do deputado federal Danilo Forte. Qual foi a importância desse encontro, dessa audiência, e a partir dessa audiência, o que pode auxiliar exatamente nesses processos? Bom, foi muito importante, foi uma demonstração de apoio à sociedade local. Isso é um primeiro ponto e veio das mãos de um político. É exatamente o que eu acho que os políticos têm que fazer. Demonstrar claro apoio ao seu povo, lógico. Muito bem, dali nós tivemos a percepção clara de que a Procuradoria do Trabalho sabe das irregularidades que foram feitas, que estão sendo feitas e sabe das que poderão acontecer. Então a Procuradoria pode perfeitamente, no meu sentir, entrar com investigações diretamente contra os sócios. Vamos saber por que foi esses valores? A Procuradoria poderia fazer isso. Procuradoria do Trabalho, porque me parece que ali é um atentado contra a dignidade da justiça, contra a legislação laboral, eu penso. Mas isso é uma tarefa da Procuradoria. E lá no dia nós percebemos claramente os puxões de orelha, as recomendações, as orientações que a Procuradoria do Trabalho deu na pessoa do Dr. Carlos Leonardo. Então sim, foi de extrema importância. Mas precisamos entrar efetivamente com ações judiciais para assegurar o mínimo do que essas pessoas têm direito. 12 horas e mais 55 minutos, 12h55, até para que a gente consiga situar bem aqui a nossa audiência, doutor Jarbas, e acredito que vocês acompanharam muito de perto a instalação da Arezzo no município de Uruburetama. Eu queria que o senhor falasse como é que funcionou esse processo, que acredito que deva ser semelhante em qualquer que seja exatamente o município. Como é que se deu esse processo lá em Uruburetama? Muito bem, depois de um longo caminho de busca, a Arezzo surgiu como interessada. Então, a Arezzo é uma empresa que tinha poucas unidades industriais, só tinha 3 na época, e agora com a de Uruburetama ela passou a ter uma 4ª unidade industrial, que ela é uma empresa muito grande e ela fazia diferente. Agora ela está investindo na indústria, o que para nós é uma excelência, já que nós temos excelentes profissionais da indústria de calçados. Então, marcamos uma assembleia, depois que ela se candidatou, fez contato com o sindicato, percebemos que era uma coisa oficial, de fato, de interesse real. Então, o sindicato promoveu uma assembleia geral no pátio da antiga Paquetá, da falecida Paquetá em Uruburetama. E aqui expomos para eles as vantagens deles ficarem empregados. Do universo de 1.200, 1.300 empregados, 1.260 para ser exato, 1.230 aceitaram as sugestões do sindicato e deram as carteiras, aceitaram firmar um contrato com a Arezzo. E dali para frente, que ela assumiu de fato agora em 1º de fevereiro de 2024,
As coisas estão começando, o que era bom está dando sinais de que vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. E, embora não seja oficial, eu vou te dar um exemplo do que seria melhor ainda. Primeiro, a cesta básica. A cesta básica da Paquetá, que talvez chegasse a 50 ou 60 reais, lá dobrou, tá entre 100, 110 ou 120 reais. Os produtos que nós olhamos é de qualidade também superior. A outra ideia é exatamente permitir que o sindicato fique mais próximo e acompanhe. E busque também pessoas que estejam no ramo, no campo de desempregados e que queiram. Então a gente tá mantendo um relacionamento positivo para os dois lados, né? E existe também, Clésia, a possibilidade, eu não me deram autorização de falar não, mas como eu acho que é extremamente vantajoso, a Arezo tem um objetivo de se tornar um empregador de respeito, inclusive em relação à dignidade do trabalhador. Tanto que mandou fazer um orçamento nos galpões para climatizar. Climatizar. Acredita que com isso o ambiente se tornará melhor, mais produtivo, para um lado e para outro. Quer dizer, poxa, eu vejo isso com bons olhos, né? É bons olhos. Já que aqui se trabalha num calor escaldante, não adianta a gente pedir nem nada, porque bota uns ventiladores, faz muito barulho para o ouvido, mas não contribui em nada para a produção. Lá é diferente. Então vamos mudar isso aqui, esse perfil, que é para a produção ter um reflexo positivo e terá se o empregado se sentir melhor na hora de trabalho. Então é por aí que a gente caminha com essa expectativa real de um futuro promissor no decorrer de 2024 para Uruburetama. Para Itapajé o caminho está sendo oposto até hoje. Tá no sentido contrário, tá na contramão. Insisto em dizer, porque é realmente urgente e necessário que a Paquetá bote a mão na consciência, desocupe os galpões que ela disse que ia desocupar para mim, para o Renato. Ela disse, ela encontra a empresa que eu desocupo imediatamente, não levo nada, que o meu objetivo é o povo. Poxa. Isso foi dito em reunião oficial. Reunião oficial com o Eurico. Vou citar os nomes porque não tem como não citar, porque eu sei quem são. O Eurico, o advogado Rafael Galo e mais outros dois que agora me fugiu a memória. Mas eu não tenho dúvida. Foi dito com clareza. Está aqui a empresa. Não desocupou ainda por causa de quê? Qual é a resposta? Por que será? Não faz sentido. Não faz sentido. Antes, Clésio, a pessoa chegava e reclamava: olha, não consigo ficar sem o salário atrasado, não consigo ficar sem o FGTS depositado, não consigo ficar sem a cesta básica. Aí eles botavam, assine aqui. Aí a pessoa saía da empresa como se estivesse pedindo para sair, como se não tivesse motivo e saísse porque tinha coisa melhor. Na justiça, tudo isso foi modificado. A justiça reconheceu que a empresa deu causa e botou tudinho para a empresa pagar aviso prévio, multa fundiária, tudo. Entendeu? Pagar, indenizar as cestas básicas, danos morais. Então, quer dizer, aí agora, o que é que a empresa faz? Chama e demite, mas não paga. Mas está fazendo isso não é porque se bateu um espírito de arrependimento, é porque sabe a estratégia anterior de botar o pessoal para sair como se tivesse pedido, porque você sabe que quem perde o aviso, é descontado. É verdade. Perde a multa fundiária, olha a economia. Não é verdade? Quando a empresa tem a iniciativa de mandar, aviso prévio e multa fundiária, necessariamente ela tem que pagar. Como sentiu que a justiça não reconhece essa artimanha, eles agora mandam com todos os direitos, mas continuam sem pagar. Por isso, o apelo, a orientação do sindicato: trabalhadores, abandonem seus postos de trabalho, porque vocês não vão perder mais do que o que já perderam. Ao contrário, terão a chance de ser contratados por uma empresa nova. Doutor Jabas, para a gente finalizar, eu tenho aqui uma última pergunta. Exatamente ao longo desses últimos dias, a partir do momento em especial que essa situação da empresa Paquetá começou a se agravar mais, né, algumas pessoas passaram a se manifestar no tocante a isso. Aquelas pessoas que aderiram à layoff, como é que fica a situação de fato daquelas pessoas? O que o senhor pode estar passando de informação, de orientação nesse sentido? Pronto, com relação à layoff, a empresa que bota layoff, aplica o Instituto da Layoff, ela fica com a obrigação de manter o posto de trabalho pelo igual período de tempo que a pessoa esteve sob layoff. Então, se a empresa não observou isso e mandou o trabalhador empregado embora, ela prejudica que ele receba a parcela do seguro-desemprego. Ela assumiu o compromisso
de manter o trabalhador pelo mesmo período em que ele esteve de layoff, porque se não fizer isso, ela vai ter que indenizar o trabalhador, que ela prejudicou ele no recebimento da parcela do seguro-desemprego. Embora E que seguro... para muitos, pelo que a gente exatamente observou de relato, essas informações com clareza, elas não foram repassadas, né? O pessoal foi pego meio que de surpresa exatamente no momento em que tinha lá que assinar o documento, né? Não, Clésio. Pelo menos na parte em que nós participamos, eu acredito, no meu sentimento, que foi dito tudo com detalhes. A diferença é que não é o trabalhador que foi feito de bobo. Porque todo o procedimento de layoff, ele passa pelo crivo do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia. Então tem que ir tudo muito bem formalizado e claro. Foi. É porque a Paquetá resolveu descumprir absolutamente tudo, independente do tamanho do prejuízo que pudesse causar aos seus colaboradores. Foi isso que ela fez. Então o trabalhador não tem culpa de ter sido enganado. Culpa tem quem enganou. Então, trabalhador, a lei permite um benefício que eu considero fantástico. E é tão real que eu falo, tão verdadeiro, que em cima disso a Paquetá conseguiu o acordo com o Estado do Ceará. E lá com o Estado do Ceará, pacote, né? ela se comprometeu a ficar muito além do que apenas os períodos da layoff, depois da layoff. Se comprometeu a ficar 31 meses. Então foi um acordo espetacular que o Estado do Ceará fez, também acreditando na Paquetá. Então, quem são os enganados? Trabalhadores e gestão pública, não tem dúvida. Ou de boa fé, ou de má fé, ou fraqueza, incompetência administrativa, não sei o que é. Mas os enganados aqui, na verdade, as vítimas, são os trabalhadores em primeiro lugar e o Estado, que acreditou, vou te dar isso para tu manter isso. Que a gente ajuda para a pessoa fazer o correto, mas a gente não tem como acompanhar 24 horas alguém andar na linha se a pessoa resolve trilhar caminhos obscuros, né? Verdade. Bom, agora já 1h mais 4 minutos, 1h04. Você tem algo mais a complementar, Renato? Por gentileza. Só agradecer o espaço, né, e clamar a população que nos ajude, a prefeita, governador, a classe política de Itapajé, que desse lado não tem lado, o lado é o povo, certo? Então eu peço aqui, meus amigos, que está falando um pai de família, trabalhador, sensível com a causa dos funcionários da Paquetá, vamos dar as mãos, vamos ajudar esse povo. Excelentíssimo prefeito, vamos deixar a vaidade de lado, governador, secretário Salmito, vocês todos que têm a caneta na mão, vamos unir forças para a gente poder não perder mais esse empreendimento que vem para o Itapajé, a princípio 350 empregos, mas é uma empresa grande, Clésio, é uma empresa grande. Uma perspectiva de crescimento, né? Total, viu? Porque lá em Brejo Santo hoje é em torno de 4.500 a 5.000 funcionários. Então, ela vem se instalar em Itapajé, não quer dizer que ela vai gerar só esse tanto de emprego. Provavelmente, em breve, ela vai estar com 1, 2 ou 3 mil empregos. Então, eu clamo que a população, classe política, não veja lado, vamos se unir em prol do povo de Itapajé, porque o povo está precisando, o povo está passando fome. Então, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço que você me deu aqui, que Deus te abençoe. Forte abraço a todos. Muito bem. Doutor Jarbas, obrigado pela participação. Se tiver algo mais que eu queira acrescentar, fica à vontade. Não, acredito que nós atingimos o objetivo e eu também, assim como o Renato, agradeço a oportunidade que a Atitude nos deu. Agora já são 13 horas, né? 1h mais 5 minutos. Conversamos então com Renato Bezerra, presidente do Sindicauí, e também com o Dr. Jarbas Alves, que é o assessor jurídico da instituição aqui no nosso Jornal Integração. Vou fazer um rápido intervalo comercial.